Muito boa noite, estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre a história da mulher curvada. Está lá no Evangelho, é uma passagem de Lucas. E essa história aí deu uma confusão lascada, viu? Deu uma confusão lascada porque Jesus curou essa mulher um dia de sábado. E aí os rigoristas das leis ficaram bravos. Tem tantos dias para curar, vai curar bem no dia de sábado. Já pensaram que coisa? Difícil, né? Entender, mas aí Jesus deu uma respostinha para eles. Eles disseram que a gente precisa, em certos momentos, saber colocar as coisas, porque assim, se a gente leva os nossos bichinhos para tomar água, para comer, solta eles no pasto, no campo, no dia de sábado, por que é que a gente não pode fazer o bem para uma pessoa que está há muito tempo com esse problema também no dia de sábado? E isso também quebra algumas regras que a gente tem, não é? Porque de repente algumas pessoas têm dificuldades de entender, em algumas diretrizes humanas, as leis dos homens, porque em alguns casos as leis dos homens estão em desfavor às leis divinas. Vamos dar um exemplo pequenininho. Se a gente for vender álcool num barzinho, as leis dos homens autorizam, não é mesmo? Mas e as leis de Deus, será que autorizam? É preciso pensar, não é? A gente pode eventualmente cortar algumas árvores em alguns lugares aí e se utilizar daquilo por algum motivo. As leis dos homens permitem lá o X, a quantidade, aquela coisa toda, né? Então existem certas coisas que têm conflitos. Em alguns países é autorizado o assassinato de bebês no útero da mamãe. Em alguns países é autorizado. Será que as leis divinas autorizam? Olha só que interessante, né? E no entanto, tem coisas que as leis divinas autorizam, mas que as leis humanas não autorizam. Olha como que é a situação, né? Então essa questão do sábado, por exemplo, as leis humanas que nós criamos, os nossos irmãos hebreus criaram, não podem fazer nenhum trabalho. Então se você vai num prédio, por exemplo, de Higienópolis, onde tem um grande número de pessoas lá, que são judeus, tem prédios, por exemplo, que de sábado o elevador, ele funciona o dia inteirinho andando em todos os andares, sobe, desce, todos os andares. Então a pessoa não pode nem apertar o botão do elevador. Olha só, que coisa, né? Aliás, agora eu estou pensando em uma outra coisa. Eu acho que o homem criou esse reconhecimento facial e reconhecimento de voz por causa disso, né? Porque agora pega o telefone e fala assim, ligar o jogo tal, aí ele liga sozinho, a gente não precisa fazer nada, né? Ligar para tal pessoa, aí a pessoa começa a falar, a gente também fala, quer dizer, não fez nenhum trabalho, não é? Olha aí, ó, agora que me caiu a ficha para isso, né? Veja só que interessante. Mas é o cúmulo do absurdo, a pessoa não poder apertar o botão do elevador e o elevador subir e descer todos os andares no dia de sábado. Em prédios mais ortodoxos é assim que funcionam, né? Então, devagarzinho a gente vai entendendo essas coisas. Com relação ao assassinato de bebês, teve um caso muito conhecido lá no nosso lar, de uma senhora que tentou entrar no nosso lar e não foi autorizada, e aí quiseram saber por quê, e aí foram observar que ela tinha uns pontinhos escuros no seu corpo, e esses pontinhos significavam os abortos. Mas aí ela pegou e se defendeu. Ela disse, olha, no país que eu vivia, era permitido o aborto. Aí o mentor espiritual falou para ela, olha, lá pode ser permitido, mas aqui não é. Olha, já pensou que coisa lascada, né? Coisa danada. A gente chegar no plano espiritual e falar assim, ó, lá eu fazia tal coisa, bom, lá era permitido, mas aqui não é. Como é que nós vamos fazer, hein? Meu Deus do céu. Lá na terra eu era São Paulino. Mas aqui não tem o São Paulo, só tem outro time. Aí você vai mudar de time, não? Não, né? Aí você começa o São Paulo lá, né? Começa o time lá de novo, né? Então, a gente fala em tom de brincadeira, mas é para a gente pensar. Algumas ações que nós fazemos aqui, para nós é autorizado, né? Por exemplo, falar mal dos outros aqui, não tem nenhuma lei que nos desobrigue, né? Ainda mais quando for assim entre nós, assim, aí a gente pode falar à vontade e tal, né? Mas
a maledicência não é algo que nós precisamos, que nós podemos realizar. Bom, aí teve essa confusão, não podia curar dia de sábado, aquela coisa toda, aquela dificuldade, aquelas coisas, e aí o que acontece? Acontece que Jesus dá essa resposta e mostra para eles uma espécie de hipocrisia. E olha, aqui na Terra a gente tem muito essa hipocrisia, porque de vez em quando a gente se acha assim diferente e melhor do que as pessoas. Já repararam isso? Algumas pessoas têm essa ideia assim malsã de acreditar que é melhor que os outros. Olha só, uma hipocrisia, né? Uma coisa assim, a gente recrimina determinadas coisas que a gente faz. Olha como nós somos. A gente muitas vezes tem um olho muito severo para a ação do outro, mas não tem um olho para nós, para nossas ações, que também são complicadas, são condenáveis, por assim dizer, não é? Então Jesus Jesus restabelece essa questão, mostrando a importância que se tem da gente poder entender de que nós precisamos buscar e construir uma vida e uma ação saudável, viver de forma saudável, tanto em ações como em pensamentos. É claro que uma coisa não está ligada à outra, mas no futuro nós vamos ter ligados a isso. Então não adianta a gente agir de um jeito e pensar de outro, não é? Não adianta, não é? Tem gente que pensa assim, pensa uma coisa, mas age de outra forma. Essa é a ideia do Evangelho, corrigir, alinhar as nossas diretrizes, e é isso que nós precisamos buscar. Mas essa senhorinha, ela estava há 18 anos impedida de se levantar. É a história da mulher curvada. Ela estava há 18 anos sem se levantar. Então ela andava abaixada o tempo inteiro, há 18 anos que ela vivia assim. E aí, Jesus, nessa passagem, mostra pra gente que, na verdade, ali ele estava lidando com problemas espirituais, porque ele fala que essa senhora estava sob o jugo de entidades espirituais, de demônios, né, na época. Não sei se vocês já ouviram falar de demônio. Já ouviram falar de demônio? Demônio nada mais é do que daimon. Daimon é um espírito protetor. Então nosso espírito protetor é um demônio. Olha só que coisa. A gente aprendeu de forma desvirtuada, né? Mas o demônio é um espírito, um ser espiritual, que nós com o tempo fomos criando essa coisa de dizer que eles são ruins, que fazem coisas ruins. Mas na verdade não é isso que significa a palavra, né? A palavra daimon significa um ser espiritual que está conosco, que anda conosco, que convive conosco. Então ela estava carregada desse espírito e não conseguia se arrumar. E Jesus, com uma simples palavra, imagine a autoridade de Jesus. Meu Deus do céu. Se eu conseguisse ter autoridade em casa, eu já ficaria tão feliz, né? Não ficaria? Você ficaria feliz se conseguisse em casa? Desliga esse celular. Sim, senhor. Você faz assim? Vai? Quando alguém pede, você faz? Faz, né? Você é obediente, então. Então, eu queria ter esse poder na minha casa, de poder, não é? Já pensaram a autoridade de Jesus com uma palavra, falar assim: escuta, o senhor dá licença, por favor, que estou incomodando essa senhora. Já pensaram? Que coisa! A gente não consegue entender a grandeza de Jesus, não é? Porque a gente na rua, por exemplo, você pega o ônibus, a pessoa está em cima de você com as coisas dela, você não consegue falar para ela: por favor, senhora, afasta um pouquinho. Ela não atende. Agora, você mandar uma pessoa sair, espiritualmente falando, sair daquela outra pessoa e, sei lá, procurar a turma dela, e a pessoa sair, né, não ter outro jeito, não ter outra opção, porque é isso que acontece. Quando Jesus manda, não tem outro jeito, não tem outra opção, tem que ser desse jeito mesmo, não tem como, não é? Bom, e aí a gente vai percebendo a autoridade de Jesus e vai percebendo as dificuldades e as diferenças que a gente encontra neste caminho, nessa diretriz. Tá tudo bem aí? Tem. Você mandou, por que você não mandou ela embora? Tem que ter autoridade aqui sobre a barata, meu Deus do céu. Saia daqui, demônio. Vá assombrar no portal do lado de lá, onde tem aquele forró lá, espantar as mulheres de lá. Ela ficou com medo de
Ela estava vindo para cima de mim? Ah, para cima de você, né? E você teve sorte, porque essa daí é voadora, hein? Já pensaram? Nossa, quando eu falei do demônio, ia todo mundo sair correndo e falar assim, só porque ele falou do demônio, o homem sai, todo mundo sai correndo da palestra, meu Deus do céu. Ninguém ia saber que era uma barata, né? Essa barata é o demônio, hein? Essa barata é o demônio. Então nós vamos encontrando aí essa associação da autoridade de Jesus. E quando se tem que fazer o bem, não tem que pensar se é de dia, de manhã, de tarde ou de noite. Nós temos que ir em frente e fazermos, como Jesus fez. Quer dizer, não estava se preocupando com as convenções humanas da época, com as convenções religiosas, foi lá e fez o que tinha que ser feito. A mulher se levantou e saiu num alívio muito grande, porque imediatamente ela se levantou e saiu andando de pé assim, que eu quero dizer, arcada, né? Já pensou você ser obrigado? Eu tenho uma senhorinha amiga minha, que ela tem problemas de coluna, essas coisas, e anda arcadinha, e é muito difícil poder se levantar por causa de dores e uma série de outras coisas. Mas você viu o alívio que ela recebeu. Aí vem os hipócritas lá e falam, mas vai fazer isso no sábado? Podia ter esperado a segunda-feira, né? Eu acho que Jesus deve ter respondido mentalmente assim, se fosse um regime, tá certo esperar na segunda-feira, né? Mas uma cura não pode esperar, não é mesmo? Já pensou, você vai no hospital, o médico fala assim, hoje é sábado, né? Não, hoje não. Vamos fazer cirurgia segunda-feira, porque sábado não é dia de fazer cirurgia. Mas a apendicite está suporada. Não, espera segunda-feira. Mas e se desencarnar? Se desencarnar, reencarna de novo. Já pensaram se eles fizessem assim? Ia ser duro para nós, não é mesmo? Muito duro. Então, mostra aí que nós precisamos ficar muito atentos. Vocês se lembram uns meses atrás que o pessoal falava assim, não pode sair de casa! Desde que você não seja motorista de ônibus, policial, padeiro, enfermeiro, médico, desde que você não seja porteiro de prédio, zelador de prédio, faxineiro de prédio, faxineiro de banco. Como assim não pode sair? Então alguns podem, outros não. Quer dizer, que negócio é esse? Aí você abre a janela e vê lá um monte de gente trabalhando, fazendo as coisas, e fala, meu Deus do céu, eu também preciso fazer alguma coisa. Você vai morrer. Convenção humana, né? Então a gente chegou até a acreditar que o homem era capaz de fazer isso mesmo, né? De fazer uma coisa assim de, sei lá, ir embora antes da hora. Se a gente não busca sozinho o suicídio, aí associar o suicídio isso. É suicídio, pode, é um suicídio. Mas se nós temos compromissos, e às vezes compromissos edificantes, nós não podíamos ter ficado parado. Nós tínhamos que ter se movimentado em favor desses compromissos. Então, se os nossos irmãos encarregados da organização orgânica da Terra ficassem também parados, nós teríamos tido um problema muito maior do que nós tivemos, não é mesmo? Então, às vezes é preciso você ir em busca do sacrifício para atender à necessidade. Vejam, a preocupação de Jesus, ele estava preocupado, será que ele estava preocupado, assim, de desatender aquele grupo de pessoas, aqueles doutores da lei? Eles não gostam, né, sábado, tá falando as leis que não pode curar dia de sábado, é melhor não curar, porque vamos esperar, né, eu vou dar um papelzinho para ela, me procurar lá na minha casa e tal, né? Será que ele estava preocupado com o que eles iam pensar dele? Meu Deus do céu, né? Imaginem só. Será que Jesus tinha medo dos doutores da lei? Será que ele tinha medo? Meu Deus do céu, não é? Quanta coisa a gente pode questionar, não é? Então, e a senhorinha, quando se viu aliviada, é que nem a pessoa quando está apaixonada. Quando a pessoa está apaixonada, é mais ou menos assim. Vamos ver se está certo, meu conceito está certo. A gente não sabe se é de dia, se é de noite. É assim quando a gente está apaixonado? Não? Você não pode dizer alguma coisa sobre isso? Você nunca ficou apaixonada? Vamos perguntar para outra pessoa, porque tem gente que fica comprometido, né, com as respostas, né? Mas diz que não sabe quando é de dia, quando é de noite, quando é dia de semana, quando é fim de semana. A gente fica totalmente assim, né? Fica totalmente fora de si, totalmente, não é? Então, eu fico pensando essa situação que a gente vive, que a gente viveu, né? Bom,
Mas o que pode representar essa mulher voltar à cura, voltar a andar novamente? Uma coisa que nós não podemos esquecer: todas as pessoas que Jesus curou, todas elas morreram. Sabiam disso? Até o Lázaro, que estava morto, morreu de novo. Olha só, coisa impressionante, né? Então a gente conclui que o problema maior de Jesus nem era com o corpo físico. O corpo físico era a forma dele poder se aproximar das pessoas. Agora, o objetivo maior de Jesus é nos fazer engrandecer como seres espirituais, como espíritos, né? A prática do bem, da caridade. Não perguntava se tinha feito coisa errada, se não tinha feito, se merecia, se não merecia. Eu chegava lá perto dele, ele favorecia. Era assim que ele trabalhava, que ele fazia, não é? Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque a cura, na verdade, do corpo, ela pode ser subjetiva. O que é ser subjetiva? Pode ser que nós estamos primeiro precisando curar alguma coisa que não seja o corpo. O pensamento. Precisamos curar o pensamento. Olha só. Mas que pensamento eu preciso curar? Meu Deus do céu. Bom, aí nós temos que fazer uma avaliação no que estamos pensando e como nós pensamos, não é? Porque aqui dentro a gente tem muita facilidade de ser bonzinho, não tem? Mas aí a gente sai ali na porta, como aconteceu uma semana que eu tive aqui, aí vem um moço aí querendo alguma coisa para comer. Aí ele vem aí, fica bravo, fala alto, grita, xinga, e o senhor que estava na porta, com todo o amor cristão, pede para ele gentileza: por favor, espere lá fora, sai, eu vou ver alguma coisa para você, não é? Com toda a gentileza, né? Então vejam, o mais objetivo aí é o corpo que está são, o corpo não, o espírito que está são. Porque apesar de todas as provocações que esse senhor recebeu, ele levou a coisa de uma forma absolutamente cristã, que é o nosso objetivo. Então, quando a gente procura a casa religiosa, a casa espírita, com o objetivo do corpo, nós não podemos esquecer que tem um outro objetivo intrínseco em nós. Antes de nós nos levantarmos como uma mulher curvada, nós precisamos pensar o que é que nós precisamos mudar em pensamentos. Mas isso não é uma tarefa fácil. Sabe por que não é fácil? Porque exige muita coisa de nós. Entendimento, conhecimento, concluir as coisas. Nós nunca fomos educados para tirar conclusões. Nós fomos educados para receber as conclusões prontas, mas a gente tem dificuldade de tirar conclusões. Então você vai lá e lê, por exemplo, uma pergunta do Livro dos Espíritos, você precisa entender exatamente o que pode significar aquilo. Não é só o que está escrito. A letra mata, porque existe ali um espírito que vivifica. Por trás daquilo tem algo muito maior. Então, por trás da cura dessa senhora, da senhora curvada, existiam coisas muito maiores por trás. Porque, primeiro, atende a quem solicita. Outra coisa interessante, olha outra coisa interessante. Isso aí vai pegar na veia, hein? Quando a gente percebe a necessidade de alguém, sabe o que significa isso? Que nós estamos sendo chamados para atender. Olha só. E no entanto, o que a gente faz? Vista grossa, né? Depende da situação, é vista grossa que a gente faz. Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás eu tinha um Ford Del Rey 88. Aí eu estava com o meu carrão lá, sossegadão, andando nas avenidas. Aí de repente você via um carro velho parado e um moço lá enrolado, tentando empurrar, fazer alguma coisa. Você falava assim: meu Deus do céu, ele está precisando de ajuda, eu acho que eu vou ajudar. Aí você ia pensando, mas agora já passou muito, eu acho que alguém vem e ajuda ele. Você pegava e ia embora, né? E quando era eu que estava com o Del Reyzão lá tentando empurrar, tirar do meio da rua, né? Aí passava todo mundo, você falava assim: mas não tem uma alma que pode parar aqui, meu Deus do céu. Não é mesmo? Você tem Del Rey também, não? Não? Chevette? Opala? Não, nenhum desses? Então tá sossegado. Ninguém tem, né? Chevette, Opala, Del Rey, não tem não, né?
Fusca e Brasília ainda quebra o galho, mas os outros é mais complicado. E aí você vê, a gente percebe a necessidade. Aí você está sentado no ônibus, sentadão lá, sossegadão. Aí você percebe que tem uma pessoa que não está bem, está meio suando frio, está meio agitado. E você continua sentadão no ônibus até chegar no ponto final onde você vai descer. Você percebeu que ele precisava talvez sentar um pouco, estava um pouco, sei lá, não estava muito bem. E aí você não deu um lugarzinho para ele sentar. Perdeu a oportunidade. Mas Jesus viu a mulher curvada, pensou, não posso deixar essa mulher desse jeito, né? Aí é que está o nosso chamamento, quando a gente perceber a necessidade, a dificuldade de alguém. E isso não precisa ser na rua, nesses exemplos mais esdrúxulos que eu dei, não. Às vezes dentro de casa. Você está lá com a mãe, por exemplo, e você está vendo a sua mãe super atarefada. Vamos ajudar alguma coisinha, né? Sei lá, um restinho da louça para lavar, alguma coisa para favorecê-lo. Precisa que vá comprar alguma coisa, precisa que vai pegar alguma coisa em algum lugar. Favorecer. A gente percebe que a pessoa precisa de ajuda, mas normalmente a gente falha nesse quesito. Na rua, dentro de casa é muito comum. Às vezes você mora em prédio, por exemplo. Aí você está vendo o seu vizinho lá com um pacote, uma sacolinha em cada dedo assim. Ó. Aí quando você vai descer no seu andar, você fala, você quer ajuda? Não, tá tudo bem, eu já estou treinado para isso. Minhas artrites, minhas artroses já estão todas treinadinhas, meus dedinhos já estão tudo que nem gancho já está tudo certo. A gente percebe que a pessoa precisa, mas a gente não ajuda, não favorece. Aí você vê Jesus, a sua trajetória, os seus caminhos, as suas direções, e você vai vendo, não é? A cada instante. Às vezes parava. A mulher samaritana, a mulher lá do poço de Siloé, a mulher samaritana. Tem essa senhora curvada, tem o homem do paralítico, não é, do poço. Tem um monte de histórias de Jesus que ele simplesmente, sabe, Lázaro, foram chamar ele e ele foi. Atendeu Lázaro longe para chuchu, chegou lá, sei lá, 2, 3 dias depois. O povo falou, não adianta mais, porque agora já deve estar até em decomposição. Não, adianta sim. Vai lá, traz o Lázaro, não é? Então, é uma informação muito importante para nós entendermos que está ao nosso alcance o favorecimento quando a gente perceber uma necessidade. Você já foi no mercado, por exemplo, a pessoa está lá pagando um negócio, está faltando umas moedas. Aí a gente vai reclamar porque a mulher tem que estornar o pacote de biscoito, porque estava faltando 20, 30 centavos, algumas moedas. Aí você reclama porque demorou, que a mulher estornou o negócio. E você não podia dar 20, 30 centavos, pode deixar que eu ponho aqui na minha conta que eu pago. Acrescenta aí, esses 20 centavos, 30 centavos, R$1, não sei. A gente tem esse pensamento? Não, né? Sabe por que a gente não tem? Porque a gente está andando que nem a mulher curvada, só olha para baixo. Só olha para baixo. Isso aí é algum sorteio? O que é isso aí? Ah, é? Foi sorteado lá, foi sorteado. A gente só vai sortear também alguém, não? Já sorteou? Já sorteou, tá bom, então. Fiquem atentos aí pro sorteio, viu, gente? Estão dando bastante coisa aí. Então a gente precisa andar quando a mulher curvada estava curada, olhar para cima e para frente e perceber as necessidades que estão ao nosso redor. Quando a gente só olha para baixo, a gente tem mais facilidade de olhar para o nosso umbigo e para o chão, né? Ou para nós mesmos. Mas por que a gente só gosta de olhar para si mesmo? Porque nós fomos educados para isso. Nós fomos educados para olharmos apenas para nós mesmos. Nós não educamos os nossos filhos para vencer na vida? E o que é vencer? Ele vencer na vida. Ele tem um bom emprego, um bom salário, ganha muito dinheiro. Não é? A gente ensina os nossos filhos para isso. É difícil ensinar ele para o amor cristão, para a fraternidade pura.
desinteressada. Como é difícil a gente ensinar isso para eles, não é? Os nossos recursos, as nossas possibilidades, a quantidade de possibilidades que a gente tem, que não precisa ser só a moedada monetária, pode ser uma pequena ajuda, um pequeno apoio, alguma coisa. Eu tive um primo que uma vez ele foi fazer uma mudança, aí ele pediu para minha tia para ir na mudança. Aí meu tio falou, de jeito nenhum, essas crianças só atrapalham na mudança. Aí minha tia falou assim, deixa ele ir. Aí ele foi. Você vê que era o meu tio que mandava, mas o menino foi. Olha o serviço que ele fez. Olha o serviço que ele fez. Segurava a porta do elevador para carregar e descarregar. Era isso que ele fazia. Segurar a porta do elevador. Olha só. Percebeu, né? E o outro que estava no hospital, por exemplo, viu lá uma mãe cheia de crianças. Uma no colo, outra no braço, outra cheia. Aí ele pensou assim, bem que os espíritos podiam ajudar, né? Eu trabalhar aqui, fazer alguma coisa. Quem sabe numa cirurgia aqui, alguma coisa, né? Porque a gente quer ajudar sempre assim, né? Com alto escalão, né? Mas aí ele teve uma presença de espírito e chamou uma ou duas crianças lá e pegou um papel e falou assim, você sabe que desenho é esse? Aí começou a entreter as crianças, entreter. Aí a mãe foi chamada e as crianças foram com a mãe, porque a mãe foi chamando. Mas a mãe ficou aliviada, porque as crianças rodavam para lá e para cá, lambiam os corrimão, beijavam o chão. Você vê só, uma coisa que não precisa de muito, nada, não precisa de nada. Abrir, ficar atento ao redor, ficar atento assim ao redor. Atento, só isso, basta isso. Olhar no que nós podemos ser úteis. Aí você vai, por exemplo, numa festa de Natal, por exemplo, final de ano, família. Aí a turma fala, as crianças ficam brincando lá fora. Assim, agora eles não querem brincar lá fora, querem brincar lá dentro por causa do Wi-Fi, né? Não é? Agora não acabou, né, essa história de brincar lá fora. Mas no meu tempo, você ainda brinca lá fora ou só brinca lá dentro? Ainda não foi no Natal, mas vai ser. Vamos imaginar que você está lá no Natal, aí a turma vai brincar lá fora. Aí as crianças sozinhas, o que acontece? Confusão, né? Aí daqui a pouco vem um com chumaço de cabelo na mão, aí vem o outro chorando. É uma confusão lascada, né? Se tem um adulto lá, joga bola, né, com eles, apita o jogo, né? Opa, falta, né? A gente faz isso. Não pode chutar a bola fora, vai chutar a bola no lustre, não deixa chutar a bola no lustre, na cabeça de ninguém, no bolo. Não é isso? Porque as crianças ganham os presentes. Agora não, né? Agora eles não ganham mais esses presentes, mas quando ganhavam os presentes, pegava a bola, já dava o primeiro chutão na sala mesmo, aí ia direto no bolo, pau! A gente não percebia que pode ser útil. Pode ser útil. Olha só, que coisa, né? Então, existe uma infinidade de coisas que nós podemos e devemos nos levantar. Levantar, olhar para frente e mirar nas coisas que nós podemos já realizar. E não são poucas as coisas, não. Nós estamos falando de coisas assim que não exigem recursos, mas às vezes precisa de algum recurso. Aí vem aqui na casa, a casa fala, olha, nós estamos juntando aqui, vocês... Tá vendo aquele painel lá? Procure observar o painel, a gente olha o painel. Nossa, justo que eu ia trazer já está lotado, sal. Precisa de outra vez? Mas o leite ninguém trouxe. Ah, mas eu só tenho sal, né? Eu vou trazer leite agora, eu só tinha sal. Nossa, a fileira do fubá está lotada. Não é assim? O que mais que tem lá? Bastante. Que está faltando farinha de mandioca. A farinha de mandioca é fácil. Pois é. E ninguém traz? Não é que ninguém traz. É que a gente precisa de... Precisa sempre, né? Então é assim, o óleo. Ah, mas eu não ia trazer óleo. Eu ia trazer farinha de mandioca. Está sendo modesta, né?
Então, se a gente percebe uma necessidade, vamos fazer um empenho, um esforço, dar uma ajuda, um auxílio. Mas tem que ser um auxílio assim, que nem a mulher curvada, que nem o nome dela colocaram no Evangelho. Sabe por quê? Para ninguém saber quem era. Porque senão ia aparecer algo engraçadinho, falava que era tataravó dela, tataraneto, tatara não sei o que dela. Então não puseram o nome dela. Muito bem. Viu que está precisando? Com muito jeitinho procura onde que é a caixa e traz as coisas que nem agente secreto. Você vem guardadinho assim, olha para os lados assim, tchum, fecha e disfarça como se ninguém estivesse vendo nada. Tá certo? Aí senão você vai trazer uma lata de leite ninho lá. Aonde que é para pôr a lata de leite ninho? Aí é duro, né? Já pensaram como é que é? Não é? Então, a mulher curvada saiu quietinha, não comentou nada com ninguém e foi embora para observar no que ela podia ser útil. A gente fala assim em tom de brincadeira, mas isso é uma realidade, não é? Às vezes a gente vê umas coisas assim, né, bastante curiosas. Então, discrição, humildade, mas acima de tudo, bastante amor. Você olha as pessoas num ônibus, repara as pessoas no ônibus, né? As pessoas sentadas assim, falam, nossa, todos filhos de Deus, todos nós somos filhos de Deus, do Criador, não é? Sem distinção. Como será que o Criador vê cada um de nós? Uns assim mais espertinho que os outros, sai correndo e senta no lugar, sabe assim? O outro com mais calma, o outro dá lugar, o outro não se levanta, o outro finge que está dormindo. O outro finge que tem 65 anos, que nem eu, por exemplo, senta nos lugares do idoso. Porque eles não pedem identidade pra gente, né? A gente só faz assim, um pouco assim com o cabelo, assim, né? Mas você vê todos nós, filhos do mesmo Criador, o mesmo amor Ele tem por todos nós, vejam só. E assim, ver também os nossos irmãos, às vezes, escorregando, caindo, tendo problemas, tendo dificuldades. Em contrapartida, a gente vê outros tendo sucesso, grandes possibilidades, grandes alegrias. Então vejam a humanidade, assim, como se fosse o Criador. Assim, puxa vida, os meus filhos eles podiam se ajudar um pouquinho mais uns aos outros, né? E se ajudar não significa ser paternalista a ponto de carregar e fazer as coisas que é uma necessidade do outro. Mas dá um pequeno apoio, dá uma pequena ajuda. Dá um pequeno empurrãozinho, pequeno, simples. O Chico tinha um termo interessante. Ele dizia que nós não podemos inflacionar a caridade. Aí você fica pensando, mas o que é inflacionar a caridade, né? É que quando ele saía depois das reuniões, assim, normalmente sábado pela madrugada, domingo pela madrugada, ele ia na casa de pessoas necessitadas. E sempre tinha um grupo de pessoas junto com ele. E não raras vezes, ele pedia para alguém favorecer esse necessitado com algum dinheiro, com algum recurso. Então, na frente dele, as pessoas queriam favorecer muito, porque estava na frente dele, óbvio, né? Aí pegava aqueles mação de dinheiro, assim, aí dava na mão do Chico, o Chico pegava uma notinha assim, puxava e devolvia o maço de dinheiro para o moço. Não, mas é para dar para... Não pode inflacionar a caridade. Porque você vê no Farol, por exemplo, tem gente que dá R$10 para o cara que limpa o vidro. Como é que ele vai receber os 20 centavos que a gente vai dar para ele depois? Vai ficar com raiva, né? Pão duro lascado, não é? Vai ficar com raiva, né? Isso é inflacionar a caridade. Então, aqui quando se pede algum mantimento, alguma coisa, a gente deve fazer isso de forma espontânea, de forma gradual e dentro das nossas possibilidades. Então, não dá para ser 1 quilo de sal, mas pode ser um fubá, pode ser uma farinha de mandioca, pode ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa. Não é? Isso significa para nós olhar para frente, levantar-se. Parar de olhar só para si e só para dentro de si e só para o seu próprio umbigo. Olhar para cima e para frente. Olhar ao redor. Se preocupar com as pessoas ao redor. A gente tem tanta preocupação pelos nossos entes queridos, não é? Os nossos filhos, netos, não é mesmo?
E a gente parece que nem se incomoda com os filhos e os netos alheios, as crianças alheias, por exemplo, né? Então, nós não podemos sair no mundo e salvar o mundo, nós não podemos fazer isso, nós não temos condição disso. Mas a gente pode dar um pouquinho de contribuição, alguma coisa de contribuição, seja um sorriso, uma palavrinha amiga, uma coisa assim, fraterna, vamos dizer assim. Se não, outras coisas que estiver ao nosso alcance. Mas a gente sempre pode favorecer e ajudar. Isso significa o seguinte, que quando a gente favorece, a gente cria para a gente, para o nosso redor, uma possibilidade maior da gente ter companhias melhores ao nosso redor. Porque as companhias ruins não querem saber de ajudar ninguém. Ih, meu Deus do céu, falei bobagem. Agora vocês descobriram quem está bem acompanhado e quem está mal acompanhado, né? Nós estamos bem acompanhados quando você vê uma pessoa de iniciativa, pronta para favorecer, para ajudar, para se comprometer. Está bem acompanhada, está bem inspirada, mas você vai perceber uma pessoa mal inspirada e mal acompanhada, quando ela não quer ajudar nada, ninguém, não se incomoda com nada nem com ninguém. Aí você pensa, está mal acompanhada, que pena, né? E isso dá para fazer uma leitura, viu? É interessante que você consegue fazer uma leitura assim fácil, né? Você vai subir no ônibus, por exemplo, você vê, né? Ali, quem quer subir junto com você na mesma hora. Quem quer passar na catraca na mesma hora. Quem quer pegar o mesmo banco que você, sabe assim? Você percebe, né? Então, e dentro de casa também a gente percebe, às vezes, um familiar nosso que tem lá uma dificuldade qualquer, não consegue olhar ao redor, só pensa em si. Está mal acompanhado. Olha só, nem podia ter falado isso para vocês, isso é um segredo de Estado. Agora vocês vão descobrir quando vocês estão bem ou mal acompanhados. Então, agora eu vou dar uma forma para vocês passarem de mal acompanhado para ser bem acompanhado. Olhar as coisas com mais amor e favorecer o quanto antes. Se não em palavras, em pensamento. Então, você vê uma pessoa em dificuldade, você faz um pensamento para ela se restabelecer. Você vê alguma coisa que a pessoa não se agrada, você pede ajuda por ela. Olha só, nós podemos transformar, né, a nossa má companhia em boa companhia. Porque as pessoas que não gostam desse tipo de coisa, elas não vão se afinizar com a gente. Esses nossos irmãos, baratinha, irmão baratinha. Eles não vão se afinizar com a gente. Não posso mais falar. Só podia falar 3 vezes a palavra, agora não posso mais falar, certo? Senão o pessoal vai sair daqui mal impressionado. Então, é possível, se está se sentindo para baixo, difícil, com um problema, ajuda alguém. Ah, mas eu estou trabalhando em casa, no meu computador, faz uma doação lá para ACD. Mas como assim? Entra lá no site e faz. Ajuda. Agora foi o carro, né? O que está dando agora? Ajuda. Não está se sentindo bem? Faz alguma coisa, vai lá, lava uma pia cheia de louça. Tancão de roupa. E se não estiver bem ainda, vai no vizinho, tem louça aí. Lava a louça dele. Tem roupa aí? Lava a roupa dele. Sabe por que eu falei isso? Conheci uma moça esses dias e ela estava me falando isso, que ela tem pavor de lavar a roupa de bebê. Mas aí a vizinha dela teve o bebê, estava toda atrapalhada, cheia de dor, de problema, e ela falou, Márcio, você não podia lavar umas roupinhas para mim? Aí ela falou, eu posso lavar, mas como ela tem muito amor, né? Ela lavou e pôs para secar, mas eu não tenho pregador para tanta roupa pequena, porque as roupas pequenas precisam de muito pregador. Aí ela foi lá, comprou o pregador, prendeu as roupas pequenas. Aí falou assim, mas eu não posso entregar as roupas desse jeito, tem que passar, né? Passou todas as roupas, olha só. Tá vendo só? A gente vai elegendo boas companhias para nós. Boas companhias, né? Então, por exemplo, você está meio chateado e está varrendo sua calçada. Aí você sai e varre do vizinho. Se não está bom ainda, já varre do terceiro, do quarto, varre o quarteirão inteiro. Varre o quarteirão inteiro. Tenha coragem, seja forte.
Seja forte, porque para eleger boas companhias nós precisamos da prática do bem. Sem a prática do bem, nós vamos estar ou com as companhias neutras, ou com as companhias que gostam de não fazer nada também. Tá certo? Essas as companhias que nós vamos ter. Muito bem. Vamos encerrar essa conversa. Chega, a mulher curvada está lá em Lucas, a gente pode pesquisar. É aquele parágrafo em que Jesus cura num dia de sábado, dá lá uma confusão lascada, não é? Tem lá todo o relatório de Lucas. E o objetivo dessa parábola, na verdade, é isso: fazer a gente se levantar das nossas acomodações, das nossas preguiças, das nossas situações difíceis e seguirmos à frente, seguirmos adiante. Vamos terminar com uma poesia? Vamos terminar com uma poesia, né? Pelo amor de Deus, pelo menos alguma coisa a gente fez de bom, né?